poderoso Deus, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome. Amém. E confesso que já sinto a Tua presença aqui neste lugar. A Tua presença, ela é real em nosso meio, porque a Tua palavra, ela nos garante isto. Amém. Olha só, Deus, a Tua igreja está clamando nesta noite. A Tua igreja, ela é grata pela vida, pela saúde, pela família, pela paz de espírito. E ao mesmo tempo o Teu povo pede oração, porque acredita que a oração ela pode muito em seus efeitos. Eu apresento nesta noite a vida da Antonella nas Tuas mãos. Amém. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe aonde ela está neste momento. Amém. E eu apresento para que todo principado, potestade do maligno que tem tentado atrapalhar a caminhada daquela jovem seja neutralizado e repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Apresentamos a irmã Conceição, que será submetida a uma cirurgia, ó Deus. Eu já oro para que o Senhor vá de encontro à equipe médica, que o Senhor use para que o Teu nome seja glorificado. Amém. E para que a Tua filha, ela venha testemunhar e dizer que o Senhor esteve com ela naquela cirurgia. Amém. Eu apresento cada família aqui representada, que o Senhor nesta noite visite a parentela do Teu povo. Por favor, ó Deus, eu não sei e não conheço, mas eu não sei, ó Deus, aonde estão os parentes. Se precisa de libertação, que sejam libertos. Que se precisa de uma cura espiritual, mental, física, que o Senhor nesta noite restaure as vidas para a glória do Seu nome, ó Deus. Como Mateus nas Tuas mãos, a Luísa, que está gestante, é o primeiro filho deles. Pai querido, que o Senhor já tire da mente da Luísa os problemas que ela está enfrentando desta nova gravidez. Que o Senhor, meu Deus, seja com ela, repreenda a depressão, a angústia, a tristeza, o desânimo, e que a Luísa tenha uma gestação abençoada, meu Senhor. Amém, Senhor. Continua, ó Deus, com os momentos que se seguem aqui nesta noite. Usa o pastor de uma forma especial. Nós estamos com o nosso coração aberto para que a Tua palavra ela entre e fique guarida em nós. Amém, Senhor. Pai querido, muito obrigado por este momento, por conhecer esta família, por conhecer esta cidade. Eu oro no doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Glória a Deus. Na Júlia. Quietinho, Ana Júlia. Boa noite, Vitinho.
A igreja está um pouco diferente? Bastante, né? Está mudando. Cada Espero dia que mais. vocês sejam felizes. Os bancos voltaram, o público voltou. A parede ali, perceberam a diferença? Já foram lá atrás também ver essa parede aqui como ficou? Não. Depois vocês dão um pulinho. Quem não foi pode levar, se quiser. Pode levar. Edilson também hoje. Enquanto Edilson a gente, vocês vão. Pode ir lá. Está mais bonito que o lado de cá. Isso, pode acender a luz aí. Bom, ainda falta pintar, né? Foi só revestir do lado de lá, assim como do lado de cá. Tá branquinho, mas falta pintar também, entendeu? Quando pintar vai ficar show, né, Reginaldo? Tem fé. Amém. Mas ainda tem muito que melhorar ainda, viu? As coisas. Também. Nosso som vai melhorar também, em nome de Jesus, né? Em nome de Eu Jesus. espero que sim. E como eu sempre falo, eu espero que a maior mudança aconteça na vida de vocês, né? Amém. Que a chama do Espírito Santo venha arder, o despertamento missionário, que a gente tenha paixão pelas almas e que realmente uma nova história seja escrita aqui em Ouro Preto. Amém. Bom, eu queria falar para vocês aqui, trazer umas notícias, na verdade, né? O pessoal está descobrindo a vez aqui. Isso, gostamos? Muito bom. Dá para pintar, fica melhor ainda, né? Depois a gente vai arrumar a bagunça ali e vai tudo. Ainda tem muito que melhorar ainda, mas... E a boa notícia é que essa aqui ainda é a nossa igreja provisória. Imagina que não foi igreja nova mesmo, tudo novinho de primeira, né? Só benção. Vai ser muito bom, vai ser muito bom mesmo. Amém. Mas então, eu queria comentar aqui notícias. O Edilson, coloca, por favor, ali a postagem que a associação fez. Ao longo do ano acontecem transferências pastorais aqui, ele pode chegar muito embora, né? Mas no fim de ano é sempre comum ter mais, né? Isso fica bem preparado para ficar ali. Então essa postagem aqui a associação fez ontem, falando aí dos pastores que vão trocar de distrito aqui dentro do nosso campo, dentro da Associação Mineira Sul. Então pode mostrando, pode clicar aí. Isso, esse é o pastor Márcio, que vocês devem conhecer. Ele é nosso vizinho aqui do distrito de Conselheiro Lafayette e ele está indo agora para o distrito de São João del Rei. Então é meu companheiro de carona aqui, né? A gente sempre ia junto para a associação. Agora vai mudar minha dúvida. Esse é o pastor Rogério Sattler, está assumindo o Poço de Calda, pode passar. Pastor André está indo para Ibitura de Minas. Pastor David está indo para Ubá. Pastor Flávio, que era de Ubá, está indo para Três Pontas. O Henrique está como evangelista associado e auxiliando o pastor Denilson. Pastor Jadson, distrito de Bom Jardim de Minas. Pastor Anderson, para a Escola Bíblica da Novo Tempo. Pastor Paulo, que era de São João del Rei, está agora em Camanducaia, quase lá em São Paulo, bem longe aqui. Pastor Pedro vai ser meu vizinho agora, de Lafayette, né? Vou viajar com ele. Pastor Sérgio Lacerda, em Boa Esperança. Pastor Denison Silva, Varginha. Pastor Enéas, para Lavras. Pastor Igor Marinho, para Pouso Alegre. Pastor Paulo Finamora, para Monte Verde, que é um projeto especial em Monte Verde. Tá bom, pode tirar, obrigado. Então, bastante mudança, né? Mas tudo isso assim, né? Dentro aqui do campo. E fora essas mudanças todas, eu até comecei a anotar aqui, até me assustei quando fui anotando aqui, que eu botei por ordem de tempo, né? Ontem tivemos a notícia de 2 pastores que eram aqui da nossa associação, estão indo para outro campo, para a Associação Sul do Rio de Janeiro, a Rio Sul. É o pastor Júlio, que era de, se não me engano, de Poço de Calda, e o pastor Flávio Lonardelli. Então, estão indo para outro campo. Essa notícia é de ontem, é só para vocês verem que é recente. E ontem foi terça, né? Antes de ontem, segunda, eu até brinquei com o Edilson, falei que o chefe deles, o pastor Alan, da União, né, o chefe da associação, o pastor Denilson, vocês conheceram. Vocês lembram do pastor Alan? Ele pregou aqui em Ouro Preto, né? Ele teve aqui, não teve? Aqui? Pastor Alan, não, quem teve foi o Saulo. Né?
Ah, é verdade, foi o pastor Saulo. O Alan, é porque assim, o pastor Saulo, ele era responsável responsável pelo projeto de em cada cidade uma igreja, Missão Global da União. O pastor Alan, ele era evangelista para todas as áreas, para todas as frentes evangelistas da União, entendeu? Então os dois eram uma dupla aí da União. O pastor Saulo continua, mas o pastor Alan, ele está saindo da União para ser presidente da Missão Mineiro Oeste, a nossa associação vizinha aqui, pegando ali a sede no Triângulo Mineiro, mas chegando até aqui perto de BH, aqui, distrito de Divinópolis, por ali. Então, ele está indo para o lugar do pastor Francisco, que é chamado Chicão, que está indo para a Associação Oeste do Mato Grosso, para o outro lado do Brasil, lá pela terra quente, né? Então, olha como a obra é dinâmica, olha quantas mudanças acontecendo, tudo isso aqui de segunda para cá, né? No mês passado, aliás, no início desse mês, o pastor Danilo, que era aqui da associação, também foi embora para a Associação Paulista Sudoeste. No mês passado, o meu xará, o pastor Robertson Alex, ele foi para a Associação Oeste do Paraná. Então, foi para longe também. Voltando 2 meses atrás, nosso tesoureiro aqui, o pastor Silvano Zan, foi embora para a Associação Rio de Janeiro. Eu lembro que eu estava saindo aqui da igreja, ele me mandou uma mensagem falando: olha, quero combinar aquele negócio do letreiro aí, medida, não sei o que, da igreja Ouro Preto. Eu falei: tá bom. Ele me passou os coordenados, eu anotei. Meia hora depois, posto no grupo e ele estava indo embora. Quer dizer, meia hora antes, ele combinando comigo as coisas da igreja aqui, meia hora depois, acabou, foi embora para o Rio e já está aí o pastor Israel, novo tesoureiro da nossa associação. E assim, a gente, quando fala de administradores, né, cada associação tem 3 administradores: presidente, secretário e tesoureiro. Então o tesoureiro foi embora 2 meses atrás, o secretário foi embora no mês de novembro mesmo, do ano passado, o pastor Fabrício, vocês devem lembrar bem dele, né? O Fabrício foi quem me ligou junto com o presidente, explicando o projeto aqui para o Ouro Preto, de cada cidade, uma igreja e tudo, e ele foi chamado para a União. Então ele hoje trabalha como secretário da União. Está fazendo agora 1 ano que ele saiu aqui do nosso campo. E voltando um pouquinho mais para onde ele atrás, em maio do ano passado, a mudança que teve foi a minha vinda para cá, né? Eu estava lá no Rio, estava feliz lá, não queria sair, né? E acabei vindo. Então, mudança faz parte, é os provadores de família, onde Deus mandar, né? E eu estou feliz aqui agora, né? Então é bom que a gente não perde, a gente ganha, né? Vocês vão ganhando mais amigos e a gente vai ganhando também. E isso é maravilhoso. Interessante que tem gente que pensa que tem uma data cravada assim e só muda naquela data. Não, tem uma média, mas nem sempre a média acontece. Eu já fiquei 5 anos por 2 vezes em 2 distritos, 5 anos num lugar e 5 anos no outro, né? E sei de vários pastores já ficaram 6. Agora, também já aconteceu comigo de ficar 4 meses só no distrito, né? Muito pouco tempo. Já falei hoje, estava dando tchau, né? Então, a obra, assim, ela está cada vez mais dinâmica. Não era tanto assim antigamente. Não estou dizendo que eu gosto, entendeu? Mas eu estou apresentando para vocês como é que está sendo. Janeiro do ano passado, nós estamos falando do ano passado, quem mudou foi o presidente da associação aqui, né? O pastor Valdomiro, vindo da Associação Mineira Leste, substituindo o pastor. Era Gustavo? Não, Eduardo Ascenso, isso aí. Gustavo estava antes do Eduardo Ascenso, isso aí. Então, veja só, do começo do ano passado para cá, quanta mudança, para não falar de outros nomes que vocês não conhecem, assim, que teve também, entendeu? Mas o pastor Josué, que é o departamental de educação aqui do nosso campo, ele trabalhou comigo lá no Rio, e aí ele está aqui, e ele me contou que dentre todos os departamentais e administradores, ele que chegou aqui em 2022, ou seja, 2 anos, ele era o mais antigo na função. Veja só. Então, dentre todos os departamentais e administradores, o mais antigo está 2 anos aqui. Então, é uma coisa assim que até me assusta, porque eu sou pastor há 16 anos e nesse período todo, eu cansei de ver pastor começar e terminar na mesma associação, presidentes ficar 15 anos, sabe? A gente estava acostumado a ver menos mudança e agora a coisa está um pouco
E, por exemplo, dois grandes amigos meus, que a gente era vizinho, a gente era de uma cidade que tinha vários distritos, então a gente se via sempre, trabalhava junto, distritos da mesma cidade. Pastor João, Pastor Robson, que era lá do Rio de Janeiro. Eu vim para cá, já terminei, eles continuaram lá. Mas como foi agora esse mês, os dois também foram transferidos para outra associação. Um foi para Mineira Leste, o outro foi para Rio de Janeiro Sul. Então isso está acontecendo com todo mundo. A gente até brinca e fala, fica as malas prontas. Quem não foi ainda, vai ser o próximo aí, né? Há vários outros chegando de outros campos de fora aqui para a nossa associação, mas como ninguém conhece o nome, não convém aqui falar. E eu sei também que na semana que vem vai ter uma comissão diretiva na Mineira Central, que é a nossa associação que vizinha aqui em BH, e também as mexidas que tiver lá, talvez afetem aqui também, talvez alguns daqui vão para lá, de lá vão para cá. Então, assim, isso tudo tem acontecido e vai acontecer cada vez mais. Nem sempre a família lida bem, nem sempre a igreja lida bem. Já teve casos de igreja querer fazer abaixo-assinado para a associação não mexer e tal, mas é uma disposição. A gente precisa ser maduro, ter a mente aberta, para entender que o que está bom pode ficar ainda melhor, né? E o que não for bom é a experiência. Nada acontece sem a permissão divina, né? E a gente às vezes tem que pensar no todo, não ser egoísta. É igual quando a gente fala de oferta, a gente não pode pensar na oferta só para a nossa igreja, a gente tem que evangelizar os lugares distantes, né? A gente tem aqui o nosso irmão Francisco, que tem contado lá na África, como que é difícil, né? Até quando aqui conversando no domingo de semana, a gente fica de queixo caído, falando da dificuldade dele, falou que para comprar uma Bíblia eles têm que trabalhar o mês inteiro, né? Então, as nossas ofertas vão ajudar. Então, quando a gente pensar só na gente, pensar na realidade. Então, acaba que as mudanças trazem frutos que a gente não consegue medir. Diante disso tudo, não é novidade, eu acho, para ninguém, né? Porque a notícia foi chegando meio que aos poucos assim. O plano original era que o Edilson e a Karine e a Ana Júlia ficassem com a gente até o final do ano que vem. Nós até tivemos há poucos dias atrás uma reunião onde a gente celebrou a chegada da carta dele, que a gente colocou ele como diretor do nosso clube aqui e tudo mais. Porém, fomos aí comunicados da necessidade da mudança. E, apesar de eu, como pastor, gostar de lidar com ele, tê-lo como amigo, né? Tê-los, né? Como amigo, e vocês também querem aprender a amar e tudo mais, a gente precisa entender, pode lamentar, não é pecado lamentar, mas a gente sabe que ele vai estar sendo bênção lá como foi aqui também. Ainda não sei a data exata, né? Ele ainda vai ficar alguns dias aqui, ainda vai ficar alguns cultos aqui com vocês, alguns poucos cultos, não vai ficar. Mas quero dizer que vocês estão ganhando também um outro presente de Deus. Mais um amigo, mais uma amiga, mais uma família. E eu quero convidar aqui à frente os 5, por favor. Então venham todos aqui. Edilson, Karine e Ana Júlia não precisam apresentar, mas eu quero apresentar aqui para vocês a irmã Beth, baiano também, e o Valdemir, que é baiano também. Eles nasceram em Salvador, mas ela é de Capim Grosso, mesma cidade de Edilson. Então, ambos estão vindo de lá, né, de Capim Grosso. E eles são de uma cidade que tem mais de 20 igrejas adventistas, né? Então, assim, bem evangelizado, embora já tivesse que evangelizar. Mas todos eles, independente do lugar, estão vindo aqui para evangelizar um lugar tão difícil quanto o nosso. Aqui a gente tem dezenas de municípios sem presença adventista e municípios como o nosso, que a quantidade de habitantes e turistas circula aqui, comparado com a quantidade de membros que nós temos, é muito pouco. Então, toda ajuda será bem-vinda, né? E eu repito, por mais que ele faça, não quer dizer que vocês vão pegar o braço do lado, não, viu? Espero que ele deixe foco em vocês aí para despertar vocês se envolverem também. Mas, Edilson, não é ainda uma despedida, porque a gente vai ver você aqui em alguns cursos. E eles estão aqui hoje, está no sábado também, né? Mas depois vão voltar, vão acertar os últimos detalhes para mudança e tudo mais. E depois de uma semana, acho que eles vão vir de vez. Mas de qualquer forma, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a Deus por ter nos abençoado, por estar completando já quase 10 meses com essa família aqui maravilhosa, que eu falei para eles, eu vou levar ele para sempre no meu coração.
como amigo, assim, porque esteja ele onde estiver, esteja eu onde estiver também, é um amigo mesmo, acima de tudo, e um homem de Deus. Ele é humilde, eu dei muitos conselhos para ele, mas eu nunca precisei chamar a atenção dele na questão espiritual, porque eu nunca vi ele agir diferente do que um cristão deve agir. Isso vai para Karine também. A Ana Júlia, a gente dá um desconto, né? Só levadinho. É lindo. Todo mundo. Olha, eu acho que ninguém vai sentir saudade de vocês dois, não. Se só mas, enfim, esses aqui não estão chegando no fim de aula como eles não chegaram, né? Mas quem sabe o dia que vocês saírem daqui não vão sair com o filho do Paulo. Amém? Quem sabe, né? Mas brincadeiras à parte, eu queria que vocês recebessem muito bem esse casal. Fosse eles ou fosse qualquer outro que viesse, eu sei que no coração de vocês ia ser difícil, porque ninguém queria se despedir desses aqui, né? Se a gente pudesse pagar para eles ficarem, a gente pagaria. Então não é nada pessoal, mas eles vão te receber bem, eu tenho certeza disso. E um dia vai ser eu que vou estar me despedindo também, né? Como eu falei, é dinâmico e tomara que demore, né? Tomara que eu bata no recorde dos 5 anos aí, tomara que eu fique 6 também. Mas, seja como for, eu queria fazer uma oração aqui por essas duas famílias e peço que vocês continuem orando na casa de vocês, esteja eles onde estiverem, com a missão que for dada, que realmente a gente possa ser agradecido a Deus por ter apóstolos Paulo moderno, né? Fundando a igreja, pregando o evangelho, dando estudo, e famílias, porque assim, vocês nem imaginam a abnegação dessas mulheres de ter que largar a família, de ter que largar amigos, de ter que largar às vezes uma casa mais confortável, uma estrutura, né, assim, de uma vida, né? Porque vocês são pessoas normais, a gente que é meio louco assim, a gente é meio cigano, né? Mas o normal é a pessoa geralmente nascer e viver a vida toda em um lugar, ou no máximo no mundo novo, né? Mas a gente é igual no deserto, monta a barraca e vai embora. Então, assim, isso mexe às vezes com a nossa vida financeira, com a nossa vida emocional, com a vida conjugal, com a criação de filhos, né? Eu vejo tirar crianças de escola no ano letivo, no ano passado. Não é fácil, né? Não. Mas, assim, não estou reclamando, é um privilégio viver esse serviço disso. Eu não poderia fazer nada melhor na minha vida de estar no Então, o ministério deles tem diferença em relação a tudo, mas é o mesmo ministério de pregar o evangelho. Então, com isso que a gente vai ter em mente de levar até o final. Certo? Então vamos colocar nossa cabeça. Vocês podem ficar sentados. Nós vamos orar. Pai bendito, nosso Deus soberano, obrigado, Senhor. Eu queria dizer, basicamente, já falei. Só quero apenas pedir a unção do Santo Espírito mais uma vez sobre essas duas famílias ministeriais. O que seria do pastor sem os irmãos? O que seria o pai da gente se não fosse o empenho, as orações, o esforço de cada um para que o Evangelho seja disseminado em todo lugar? Esses irmãos que estão aqui à frente, eles têm o prazer de falar de Jesus para as pessoas. Fizeram isso ontem, fizeram hoje e vieram me contar empolgados das pessoas que o Senhor colocou no caminho deles. Por isso, não importa o lugar, não importa se está frio ou calor, a vida deles é realmente para anunciar que Jesus está voltando. Por isso, que esse Espírito deles contagie essa igreja. Que cada um aqui, na sua correria, no seu trabalho, nas suas lutas, não esqueça de que a missão que o Senhor nos deu é individual. Não importa se o pastor, se os obreiros estão fazendo muito, cada um precisa fazer a sua parte. Por isso, Senhor, abençoe cada um de nós, abençoe essas famílias nessa transição de mudança, e que a gente se convide, se visite, que a gente leve essa amizade até os céus. Porque talvez um dia o Valdemir vai ter ido embora, talvez um dia eu vou ter ido embora, mas que o legado continue, que a amizade se sustente, que a gente não seja tolo de deixar o inimigo nos colocar armadilhas e cairmos nela, de brigarmos, de nos chatearmos, que a gente seja sincero, que a gente seja humilde, que a gente seja realmente verdadeiro e que a gente possa assim realmente estar fortalecidos porque estamos unidos através da tua palavra. Amém. Tudo isso eu quero te pedir e quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Você até... Eu não vou
vou falar nada pra ele. Até amanhã. Amanhã vou dar azia dele de novo, né? Bom, gente. Eu vou ver um guarda aqui que vocês sabem que eu sou convidado, né? A adoração da minha boca na noite. Queridos, sendo hoje um culto de oração, eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre oração. Cantar sobre oração é bom, falar sobre oração é bom, mas a melhor coisa que a gente pode fazer é orar, né? E já oramos várias vezes nessa noite, então vamos orar mais. Porém é importante a gente estudar um pouquinho, meditar um pouquinho, para a gente fazer isso cada vez de forma mais adequada, mais intensa, mais correta. No entanto, eu quero iniciar contando para vocês uma história. A história de George Miller. Ele foi um cristão que viveu no século XIX e ele era conhecido por ter muita fé em Deus e por ser muito dependente de Deus. Não confiava na sua própria força nem nos outros homens, mas sim em Deus. Miller, ele trabalhava administrando orfanatos na Inglaterra. E ele se recusava a ficar pedindo dinheiro, ajuda financeira, porque ele acreditava que Deus iria suprir as necessidades como sempre fez. E ele confiava na oração para suprir ali as coisas necessárias. Porém, certa manhã, as crianças se reuniram para o café da manhã, mas não havia nada para comer. Tenta imaginar a cena. Aqui tem uma criança, mas imagina uma grande mesa de um orfanato e dezenas de crianças com fome se sentam ali à mesa esperando você colocar algo para elas comerem. Mas você sabe que não havia nada para comer. Difícil, não é? Se você vê uma criança nessa situação difícil, imagina aquele monte de criança sob a tua responsabilidade. Foi essa a situação que George Miller passou. E então, mesmo assim, ele colocou todas as crianças sentadas e falou: crianças, vamos orar. E na oração, em vez de pedir, ele agradeceu. Agradeceu a Deus pelo alimento que ele sabia que Deus haveria de mandar. Deus não tinha mandado nada, mas ele falou: vou agradecer, confiando plenamente que a provisão viria. Enquanto eles ainda oravam, não tinha nem acabado a oração, alguém bateu na porta. E ele terminou a oração, foi atender, era o padeiro ali do bairro. Ele falou assim: olha, eu não sei porquê, mas senti no meu coração tocado, porque eu devia dar aqui para as crianças do orfanato os pães que eu acabei de fazer. E o coração de Miller ficou realmente transbordando de alegria. Assim que o padeiro saiu, coisa de uns 3 minutos depois, o leiteiro também apareceu. E ele falou assim: olha, o meu carro quebrou aqui na frente do orfanato e esse leite vai estragar, porque estamos falando do século XIX, não tinha geladeira, eletricidade, né? Fácil como hoje. Então ele falou: esse leite vai estragar, que eu não vou conseguir entregar. Então, para não perder, pode pegar tudo aí e dar para as crianças aí, um monte de leite. E aí realmente a mesa que estava vazia ficou repleta, não faltou pão, não faltou leite para aquelas crianças. As crianças comeram, repetiram, se esbaldaram. Tudo por quê? Porque Miller confiou em Deus, na fidelidade de Deus e no poder da oração. Essa história é verídica. Essa história é um lembrete poderoso de que Deus ouve e responde nossas orações, muitas vezes de maneira surpreendente e no momento certo. Eu não estou dizendo que você pode deixar dispensa a sua casa vazia e você vai orar e um milagre vai acontecer. Se Deus quiser que o milagre aconteça, acontecerá. Mas Deus, ele fala: esforça-te e eu te ajudarei, né? Existe a regra, existe a exceção.
seja fiel, e no momento que precisar, Deus ele prometeu e ele não falha. Ele falou: provai e vede. O justo viverá pela fé. Amém. Então, Filipenses 4:6 nos fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, mas em tudo devemos, pela oração e pela súplica, com ações de graça, apresentar a Deus os nossos pedidos. Amém? Amém. É isso. Então, já deixamos claro como é importante orar. Mas eu quero convidar vocês ao capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11. E se você conhece bem, você vai saber que estamos falando de oração, mas Hebreus 11 fala de fé. Então alguém pode pensar assim: pastor, deve ter errado a passagem bíblica, deve ter se confundido. Mas não errei não. Inclusive, se você for atento, você vai perceber que nós acabamos de cantar um hino aqui do nosso cenário. Vocês se recordam qual que a gente cantou? Isso, qual o nome desse hino? Fé é a vitória. Fé é a vitória. Então, eu quero falar de fé. Eu falo de oração, eu quero falar de fé. E Hebreus 11 é o capítulo da fé, né? A galeria aí dos heróis da fé. Então, o verso 1, ele nos apresenta a definição de fé. Ele diz assim: a fé é a certeza do quê? E a convicção de... O que é convicção? É certeza, né? Fé não é só eu acho que fulano vai ganhar a eleição, eu acho que tal time vai ganhar. Não. Fé é certeza, é convicção. Tem uma outra história que eu gosto muito, que havia uma vila onde todo mundo que vivia naquela vila ali vivia na agricultura, na plantação. Cada um plantava uma coisa. Era uma área rural. E pior do que a seca que a gente passou uns tempos atrás agora, estava lá meses e meses sem chover uma gota. E todo mundo preocupado, porque já não tinha fonte de renda e nem como se alimentar. Então eles resolveram anunciar no carro do som, convocar a cidade toda, a vila toda ali, o lugarejo, para ir à praça naquele dia, naquela hora ali, para orar e pedir a Deus chuva. Fosse da religião que fosse, era para todo mundo ir lá para rezar e para orar. E assim foi, começou a chegar gente, e de repente uma menininha chega, presta aqui, irmão Cristóvão, a menininha chega segurando o guarda-chuva, e aquele sol de rachar na cabeça. Aí todo mundo falou assim: para que você trouxe o guarda-chuva? Tem um sol danado. E a menininha falou assim: nós não viemos pedir a Deus chuva? Eu vim preparado. E realmente, né? Olha que exemplo, né? Que lição de fé. Então, fé é certeza, é convicção. Entendeu? Por isso, não dá para orar sem fé. Não dá para orar sem fé. Oração requer fé. Se você não tem fé, não ore, porque vão ser palavras vazias. Pode ser palavras bonitas, rebuscadas, mas não vai adiantar em nada. Se você não acredita no que você está pedindo, tem gente que fala que a oração não passa em terra, né? Eu não sei se não passa, mas eu sei que a Bíblia nos diz que é necessário. A oração verdadeira é fundamentada na fé em Deus e na palavra de Deus. Quando oramos, a gente não está jogando palavras aqui no ar, a gente não está falando no ar, mas estamos direcionando nossas palavras para um Deus que é vivo, que é poderoso e que é capaz de responder nossas orações e que está mais interessado em nos abençoar respondendo aquilo que a gente está dizendo do que nós impedir. Entendeu? Deus está mais interessado em te dar do que você impedir aquilo que você está pedindo. Portanto, sem fé nossas orações são vazias e sem poder. O verso 6 de Hebreus 11 é outro verso muito conhecido desse capítulo, que diz que de fato sem fé é impossível agradar. E pela lógica, o que a gente entende aí? Se sem fé eu não consigo agradar a Deus, com fé eu agrado a Deus, né? Então a forma está simples de compreender aqui. E a segunda lição que a gente quer tirar aqui desse capítulo
é que a oração é uma expressão da nossa dependência de Deus. A pessoa que é orgulhosa, que é autossuficiente, acha que o centro do universo é o umbigo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso, eu quero, eu tenho, eu faço. A pessoa que fala muito eu, ela esquece de Deus. Mas a pessoa que é dependente de Deus, ela sabe que tudo que ela tem, tudo que ela é, tudo que ela sabe, não é nada diante do Todo-Poderoso. Então esse senso de dependência é algo necessário para um cristão verdadeiro. E a maior forma da gente mostrar para a gente mesmo que a gente é dependente de Deus é orando o tempo todo. Você pode estar dirigindo, capinando, varrendo, fazendo o que for, esteja com sua mente ligada a Deus em oração. Quando oramos, nós estamos reconhecendo que Deus é real, que Ele é soberano e que Ele é digno da nossa confiança. É interessante que o texto continua dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxime de Deus precisa crer que Ele existe e que presenteia, que dá o galardão, que abençoa aqueles que o buscam. A oração, então, é uma forma humilde de nós nos rendermos à vontade de Deus e de buscar sabedoria e orientação em todas as áreas da nossa vida. Eu me aproximo de Deus quando eu leio a Bíblia, quando eu venho à igreja, quando eu louvo e principalmente quando eu oro. Me aproximar de Deus não é eu dar passos na direção dele, como eu posso me aproximar de vocês aqui. Eu me aproximo de Deus. Deus não está limitado a um lugar físico. Eu me aproximo de Deus quando eu oro, quando eu tenho comunhão com Ele de todas as formas. Portanto, se render à vontade de Deus é fazer de Deus o nosso Senhor. Há muitas igrejas lotadas querendo ter Jesus como Salvador. Estou perdido, Ele me salva. Mas poucos querem ter Jesus como Senhor. Jesus como Senhor significa que Ele manda em mim. Eu quero, mas Ele diz que não. E o que importa não é o que eu quero, é o que Ele quer. Quem manda em mim não sou eu. Eu não sou tolo. Eu sei como pecador eu sou, quão errante eu sou, quão falho eu sou. E eu não sou tolo de desperdiçar minha vida, que é tão valiosa, nas mãos de alguém tão pecador e tão falho como eu mesmo. Por isso, ao entregar minha vida diariamente ao Senhor, eu deixo Ele tomar as rédeas, Ele tomar o volante da minha vida e me dirigir. Se Ele quer para a direita ou para a esquerda, se Ele quer te mandar para outra cidade, se Ele quer te trazer de outra cidade, tudo isso é o querer de Deus, sabe? Muitas vezes pode nos surpreender, às vezes não é a hora que a gente espera, não é o jeito que a gente espera, não é da maneira que a gente espera, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está na Bíblia, não é invenção minha nem de homem algum. Portanto, a fé nos ajuda a ter os pés no chão nesse sentido. É um lembrete constante que nós não podemos controlar tudo, fazer tudo sozinho. Precisamos confiar em Deus, em tudo que fazemos. O verso 7 ainda nos traz uma coisa interessante. O capítulo todo fala de vários heróis da fé, mas o verso 7 fala aí do primeiro que eu quero destacar. Na verdade, o único que eu vou destacar nessa noite, que o tempo não vai permitir, mas eu quero falar aqui de Noé. Todo mundo conhece a história de Noé, né? Noé, ele aqui é mencionado como herói da fé. Noé perseverou na construção da arca, obedecendo todas as instruções de Deus. Vocês acham que foi fácil construir aquela arca? Mesmo tendo tanta gente aqui para ajudar, a arca era imensa, né? Não tinha os materiais que tem hoje em dia. Onde a gente estava olhando aqui o rapaz usando um nível a laser, né? Tecnologia, como é que é interessante. E ainda assim é difícil, né? A gente fazer as coisas. Naquela época Noé não tinha nada. E ele fez aquela arca que não afundou, que não entrou água, né? Funcionou bem, calafetou ali com betume e tal. Um monte de gente trabalhou para ele. E ele construiu a arca, mesmo nunca tendo chovido. Vamos, escolhe se eu falar para você hoje assim: olha, prepara um barco grande que vai chover, que vai inundar Ouro Preto. Primeiro, você não vai acreditar em mim, mas você já viu chuva. Sabe que você nunca viu chuva de alagar Ouro Preto. Mas, naquela época, nunca havia chovido. Nem chuva forte, nem chuva fraca. As plantas sobreviviam só pelo orvalho que caía da madrugada. Não tinha aquecimento global, o sol também não castigava tanto, né? Então, equilibrava ali. As plantas recebiam menos água, mas recebiam menos calor, então funcionava. Porém, Noé chega e recebe uma coisa e transmite para o povo essa mensagem: vai chover de alagar
não é só a cidade, não, vai lavar o planeta Terra todo. Por isso que muita gente não acreditou e zombou dele. Mas mesmo embaixo de críticas, ele foi lá e construiu a arca. E mesmo embaixo de críticas, ele pregou, e não foi um ano nem 2 anos, foram 120 anos. E a sua fé e a sua persistência faria qualquer um desanimar, mas ele foi recompensado quando as chuvas finalmente vieram e ele estava com a sua família dentro da arca. Ele não cobrou ingresso, ele convidou todos gratuitamente, mas ninguém quis entrar. Então, sua família se salvou e todo o resto pereceu. A história de Noé nos ensina então a importância da gente ser persistente na fé e na oração, confiando na fidelidade de Deus, mesmo quando a gente não vê as respostas imediatas à oração. Às vezes a gente ora e Deus nos dá a resposta na hora, como foi a história aqui do pão do leite, do orfanato. Às vezes Deus nos dá a resposta, mas ela vem daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Né? Uma semana demorou para achar o homem certo, né, Simone? Mas a resposta à oração veio e você está feliz, tá? Sim. Amém. Amém. Isso aí, desculpa pegar vocês de exemplo aí, mas então, não foi no mesmo dia, mas foi do jeito que Deus, né, planejou, e quando a gente vê que Deus responde, a gente fica feliz. Pastor, E, só que quando eu orava a Deus, eu pedia que ele seria assim, adventista, né? Para não ter desigual. Aí eu mandou Bernardo que não era adventista. Não era adventista. Amém. Embora namoro não seja evangelismo, mas foi melhor do que esperado, né? Vai ter uma estrelinha na sua coroa ainda lá no céu. Olha que beleza. Glória a Deus por isso. Então, gente, Deus ele pode responder na hora, ele pode responder mais para frente assim, ou ele pode responder dizendo não. Né? Ele pode falar, olha, o melhor então não é o que você quer. Seja qual for a resposta de Deus, se é a resposta de Deus, é o melhor para a gente. Isso a gente tem que ter fé, tem que acreditar. Por isso, vocês entenderam, não dá para separar a oração de fé. Porque quando você ora, você está falando com quem? Com Deus. Se você não crê que Deus existe, um ateu ele ora? Não, porque ele não crê que Deus existe. Agora, se você crê que Deus existe, mas você não crê que Deus pode responder a sua oração, então você não conhece Deus de verdade. E tem algo impossível para Deus? Não tem. Então, o problema vai ser difícil para mim e para você. Humanamente falando, médicos podem dizer que não tem jeito, mas para Deus, tudo é possível. Agora, se vai acontecer, a gente não sabe. A gente não pode ser leviano e ter muita fé como juiz, né? E afirmar aquilo que Deus não está mandando. Às vezes eu quero, mas Deus, por mais que fuja da lógica, pode ser contrário ao que eu quero, ou aquilo que Deus vai dizer que é melhor. A oração é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para nós nos conectarmos com Ele e experimentarmos o seu poder na nossa vida. Nós vimos nessa noite que aqui no livro de Hebreus a gente leu só poucos versos, mas vimos que a oração tem que ter fé, que é uma expressão da nossa dependência de Deus, e existe também perseverança, persistência. Então veja, precisamos acreditar que Deus existe, que Ele ouve, que Ele responde, que Ele é poderoso para atender os pedidos mais difíceis. Precisamos ser dependentes de Deus, parar de tentar resolver tudo sozinho, parar de lutar sozinho. E vimos aqui que é importante persistência, como Noé teve. Porque pode não vir no primeiro dia, pode não vir no segundo, né? Como para algumas pessoas a gente ora durante muito tempo, né? Reginaldo orou quantos anos pela sua mãe, né, Reginaldo? E agora essa linda notícia que você nos deu essa noite, né? Olha que maravilha. Então, persistência. Eu conheço gente que orou 40 anos e colheu a bênção. E olhando para esses exemplos aqui, a gente vê realmente muita coisa boa. Eu trouxe alguns livros que eu queria mostrar para vocês. A Casa Publicadora tem materiais excelentes, que eu não sou comportor não, mas eu queria estimular vocês a ler. Eu estou sempre falando de algum livro aqui, né? Esse livro aqui ele é fantástico. Alguém já leu? Respostas Incríveis à Oração? Ninguém? Então eu vou dizer, vocês estão perdendo metade da vida de vocês por ter lido esse livro. O autor aqui, Roger Morneau, ele é falecido já, ele é um canadense, ele escreveu 2 livros. Um é o Viagem ao Sobrenatural, para quem quer aprender uma visão adventista equilibrada sobre ocultismo, espiritismo, essas coisas do mal, assim.
Ele mexeu com essas coisas, Jesus libertou completamente. E esse outro livro aqui, ó, livro fininho, ele tem páginas pequenas, ele tem 128 páginas só, é baratinho, você pode comprar. É um livro incrível mesmo, assim. Cada página seria um milagre por milagres e milagres e milagres. Eu queria contar aqui, mas vocês vão. Aí vai perder um pouco a graça, né? Mas eu vou contar só duas situações. Vou contar uma só. Que ele estava numa situação onde ele vivia frio. E o carro dele acabou a gasolina. E se o carro dele parasse, ele ia morrer congelado, porque o lugar era muito frio. E Deus permitiu que ele dirigisse mais de 40 km sem gasolina. Entendeu? Pela oração que ele fez ali. Esse negócio impressionante. Tem outra história dele também, quando ele ficou doente, enfim. Mas é coisa tremenda, e vale a pena você ver. Outro livro da Casa Publicadora sobre oração também, mudou minha vida também. Randy Maxwell, tem a foto dele aqui. É esse aqui, ó, Randy Maxwell. Esse livro, além de muito bonito, né? Eu acho a capa dele muito bonito. Ele é um livro fantástico, eu já li todo também. Ele é baseado no texto de 2 Crônicas 6, 7,14. Se meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei as suas orações, perdoarei seus pecados e sararei sua terra, disse o Senhor. Amém. Então, ele analisa cada parte desse verso em cada capítulo desse livro, e é um livro muito lindo, da Casa Publicadora também. É um livro que não é tão grosso, deve ter mesmo tanto de páginas, embora seja um pouco maior, mas vale a pena você deixar. Um detalhe, para quem é preguiçoso de ler, esse aqui você tem o testemunho dele no YouTube em vídeo, tá? Então, se alguém quiser, eu coloco no grupo aí o nome, ou você pode anotar aqui. Tem ele falando de oração e tem ele falando de viagem sobrenatural também. Vale muito a pena assistir. Só um detalhe. Alguém já viu esse livro? Não. Também não, né? Agora vocês estão. Estou falando de livro de teologia, não. Estou falando de livro da Casa Publicadora, hein? Outro da Casa Publicadora. Vocês conhecem? Já viu? Não? Você conhece? Mas já viu? Muito Na bom. verdade, eu no meio. Eu tenho ele em PDF, se alguém quiser. Ouse pedir mais. Quando eu era de uma associação lá no Rio, o presidente da associação, ele presenteou a gente e falou assim: leia, porque esse livro é fantástico. Esse livro, a Conferência Geral nos recomendou. Tem 5 anos que eu recebi esse livro que eu li. A autora é uma mulher, a Melody Mason, e ela fala que a audácia da oração humilde. Gente, esse livro é fantástico, porque assim, tudo que eu falei de forma mais profunda, tudo que eu falei nessa noite. Fala como você ter fé, ter coragem de pedir coisa difícil, sabe? Não é arrogância, petulância, não é da ordem de Deus, nada disso não, mas é acreditar mesmo, assim. Tem uma palavra grega na Bíblia que é a palavra parésia, que ela significa ousadia, mas uma ousadia santa. Por exemplo, se eu pichar ali a parede da igreja, eu estou sendo ousado, mas com mal, né? O pichador, ele foi ousado de ir lá e meter o spray lá na parede, mas é pro mal. Agora, essa palavra não, ela fala da ousadia para o bem. É você ter a coragem de fazer o incomum, mas para algo que é espiritual, para algo que é positivo. Então, baseado na Bíblia, ela trabalha muito isso. Inclusive, na última reunião da Conferência Geral, que a igreja teve que reunir líderes do mundo todo, ela foi chamada para fazer um momento de oração diante dos irmãos de todo mundo ali, foi transmitido, eu assisti também. Então, assim, esse livro é mais grosso, tá? Esse livro aqui tem que ter disposição para ler. Mas olha, vale muito a pena, 334 páginas. Quem se interessou, eu tenho PDF, passo de graça para você. Quem tem preguiça de ler até em PDF, eu passo o nome dela, você assiste vídeo dela pregando, dela fazendo um momento de oração na internet, tem muita coisa também para você, certo? E esse último livro aqui não é da Casa Publicadora, não é editora adventista, mas estou tentando abrir qual é a editora aqui agora. Editora da Câmara Brasileira do Livro. É uma editora menos conhecida. Mas só o nome dele já é bem interessante, né? Ocupar demais
Para quê? Para deixar de orar. Você pode até ouvir alguém falar assim: estou ocupado demais para orar, né? Aqui é ocupado demais para deixar de orar. Interessante, né? Todo mundo aqui reclama, como eu, estou muito ocupado, não dá tempo de fazer tudo que eu quero. Mas nunca, nada será motivo para a gente dar desculpa: não tive tempo para orar. Então o livro trabalha essa ideia, baseado na Bíblia também. Outra dica. E esse livro aqui não é um livro bem diferente dos outros. Esse livro aqui, ele é um guia para desenvolver um ministério de oração, para fazer reuniões de oração. Ele foi feito originalmente para o Ministério da Mulher, sabe? Então, se a nossa diretora do Ministério da Mulher quiser, ou se ela não quiser, se algum outro irmão quiser, eu gostaria de presentear esse livro aqui. Ele tem tipo um calendário assim, mas não um dia de hoje, mas assim, primeira semana do mês, segunda semana do mês, e tem uma programação aqui para fazer a reunião de oração. Você quer então? Está aqui para a irmã Simone presente, tá? E os demais, fica aí o nosso incentivo, tá bom? Mas eu só quero fazer um apelo a vocês nesse sentido. Diante dessas verdades que a gente apresentou na Bíblia, diante do que a gente falou, vamos nos comprometer a cultivar uma vida de oração verdadeira, fundamentada na fé, no conhecimento de Deus, da nossa dependência de Deus, sendo persistente para buscar a sua vontade. Vamos orar, mas não porque está na hora de orar, porque eu vou dormir, porque eu acordei, porque eu estou com um prato de comida na minha frente, eu tenho que orar. Não. Vamos orar abrindo o coração a Deus como quem faz isso com um amigo, batendo papo despreocupadamente. Vamos orar em todas as circunstâncias, seja um momento de alegria, um momento de dificuldade. Vamos confiar que Deus é capaz de responder de acordo com a sua vontade perfeita. Amém. Que a nossa fé seja fortalecida pela prática constante da oração, que a gente possa experimentar o poder de Deus transformando a nossa vida, transformando a comunidade ao nosso redor. Que cada um de nós seja conhecido como heróis da fé, como está lá em Hebreus 11. Que você seja conhecido como uma mulher de oração, um homem de oração. Que as pessoas, quando pensarem em oração, pensem em você. Amém. Que as pessoas vejam realmente isso na sua vida. Que você confie em Deus em toda situação. Que você não se desespere, mas lembre sempre de orar em toda situação. Buscar a face de Deus. Que a nossa fé venha ser realmente uma inspiração para os outros ao nosso redor. E que em tudo que a gente fizer, a gente glorifique a Deus. Por isso, vamos orar juntos, vamos buscar a vontade de Deus na nossa vida. Vamos confiar que Ele nos ouve, que Ele nos responde de acordo com a sua soberania, com a sua sabedoria e com o seu amor. Amém. Amém? Amém. Meu desejo de oração. Em nome de Jesus. E a gente começou cantando um hino sobre fé, e assim eu quero terminar também. É possível, Deus, colocar aí no nosso cenário adventício o hino de número 195, Minha Fé Bem Segura Está. Esse eu convido você a se colocar em coisa. Pensa, né? É isso aí, oração e fé, esse é o caminho. Ana Júlia, agora eu vou fazer Papai do Céu, tá? Fechar o olhinho. Vamos todos falar com Deus. Pai querido, como mencionei no início, é bom cantar, é bom falar sobre oração, mas nada melhor do que falar contigo. Na verdade, a oração não é só falar, é falar e ouvir também. Porque muitas vezes nós pedimos, mas não paramos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos responder. Porque o Senhor responde toda oração. Porém, essa resposta varia de momento e se ela será positiva ou negativa. Mas o Senhor responde. O Senhor ouve toda a prece. Por isso, não deixe a gente pensar em tolices como: será que o Senhor existe? Será que o Senhor pode nos ouvir? Será que o Senhor se importa conosco? Por favor, Pai, tira de nós esse engano, porque o Senhor nos dá motivo de sobra para a gente não ter dúvida de que Tu és um Deus real, um único Deus, um Deus que é todo poderoso, que pode ouvir todos os seus filhos de todo mundo e dar conta com folga de responder e atender a todos. Por isso, Senhor, que a limitação que o pecado desse mundo mal nos coloca não permita que a gente imagine a loucura de achar que o Senhor é limitado.
Agora é fato que muitas vezes nem sempre o que nós pedimos acontece, porque tu sabes o que é melhor. O Senhor não nos quer dar uma vida perfeita aqui na terra, o Senhor quer nos dar uma vida perfeita no céu. Amém, Senhor. Porque a vida aqui poderia ser maravilhosa, mas se ela durasse o tempo que ela dura, não adiantaria nada. Verdade. Nós queremos conhecer a eternidade, a perfeição e o nosso Deus. Por isso, leva-nos para o teu reino eterno. Salva-nos, Senhor, por favor. Salva-nos desse mundo mau e salva-nos de nós mesmos. Tira o eu da nossa vida, Senhor, porque o orgulhoso não vai entrar no céu. Verdade. Mas ajuda-nos a viver confiando em Ti e em mais ninguém, mais nada. Por isso, limpa o nosso coração, perdoa o nosso pecado, toma em Tuas mãos todo o pedido que foi feito e atua respondendo. Toma também nossos agradecimentos, que são um pequeno símbolo do muito que o Senhor tem feito por nós. Não temos palavras para agradecer, mas acima de tudo, Senhor, derrama Teu Espírito sobre a nossa vida, individualmente, para que essa igreja experimente não só uma mudança estrutural, como está acontecendo, mas também no patrimônio mais rico que essa igreja tem, que é cada pessoa que aqui está. Por isso, desperta os desanimados, acalma os exaltados e ajuda-nos a viver no equilíbrio que Jesus pregou, sem perder a fé e o foco na missão. Dá-nos agora um retorno seguro aos nossos lares, nos dê um restante de semana sob Teus cuidados. É o que te pedimos e agradecemos no santo e doce nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.